Graça e paz, irmãs e irmãos. Continuando o nosso culto, coloquemos em pé para a leitura e faremos no livro dos Salmos. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Salmo 22, versículos 22 e 23. Vamos ler responsivamente este texto deste Salmo. Salmo 22, versículos 22 e 23, leitura responsiva.
A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai, glorificai, vós todos, descendência de Jacó, reverenciai, vós todos, posteridade de Israel. Oremos, irmãs e irmãos, ao Senhor. Convido o nosso pastor, Reverendo Ciro Luiz de Souza, que nos conduza a Deus em oração, louvor e adoração ao nosso Deus presente no culto, presente no santuário. Oremos ao Senhor. Deus eterno, nós estamos agradecidos e alegres por estarmos aqui. Estamos aqui arrastados pela graça, pela misericórdia do Senhor, a qual nós não temos nenhuma outra resposta, senão atender e vir cultuar o nome de Jesus Cristo, ao Deus eterno, a Trindade Santa. Agradecemos a Deus porque podemos nos juntar àqueles irmãos do passado, como o poeta sagrado descreveu. E estamos aqui para prestar culto ao Senhor. Aceita, portanto, a Deus esse culto que estamos fazendo. E durante os momentos em que estivermos aqui, além de glorificar o Senhor, nós esperamos também a edificação da nossa vida, da nossa alma. Que o Senhor nos alimente. Em nome de Jesus. Amém. Cantemos, irmãs e irmãos, o hino proposto, o hino 43, Deus de amor. Cantemos ao Senhor, louvando o nosso Deus. Deus
Sentar, irmãs e irmãos. Que abençoe. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos. Leiamos, irmãs e irmãos, em Isaías, capítulo 1, versículos 15 a 17. Isaías, capítulo 1, versículos 15 a 17. Diz o seguinte, o texto da palavra de Deus. Isaías, capítulo 1, 15 a 17. Pelo que, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Irmãs e irmãos, diante da força do texto lido, da palavra profética de Isaías, lavai-vos, purificai-vos. Vamos agora falar com o Senhor Deus. Deus está presente no culto que prestamos a Ele, está presente em nossas vidas, presente também em nosso coração. Vamos falar com Ele agora, cada um aqui, feche seus olhos e faça a sua oração, converse com o Senhor, aproveite esse momento de graça, de misericórdia e de perdão. Oremos ao Senhor.
Leiamos, irmãs e irmãos, no mesmo livro da profecia de Isaías, agora no capítulo 12. Vamos ler esse texto, vamos colocar em pé. Eu quero convidar já os moços que nos ajudem aqui na direção dos cânticos, que por favor se postem aqui à frente. Olha só o que o profeta Isaías diz, Isaías capítulo 12: orarás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, lembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Cantemos louvores ao Senhor, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Cantemos ao Senhor.
queremos, enquanto cantamos esse último cântico, também fazer aquela oferta missionária, o real missionário. Então as crianças que trouxerem os seus cofrinhos, os irmãos que quiserem, poderão agora fazer uma oferta, é uma oferta específica, que vai ser a passar aqui pelo caixa da igreja, mas vai ser enviado depois para junto de missões nacionais. Enquanto cantando esse último canto, você, por favor, que veio preparado, traga então a sua oferta e coloque aqui na mão dos nossos diáconos. Oremos, irmãs e irmãos, ao Senhor. Senhor, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai querido. A nossa postura, Senhor, não é outra a não ser de gratidão, de reconhecimento das muitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Te louvamos, Pai, por essas ofertas que serão encaminhadas, Senhor, para a junta de missões de nossa igreja, para auxiliar, ó Deus, aqueles irmãos que se desgastam no anúncio da boa notícia do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continue, Senhor, a abençoar a nossa igreja, continue a abençoar, ó Deus, aqueles irmãos que contribuíram com alegria nesta noite. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão e continua a abençoar neste culto.
Nós oramos em nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Amém. Aproveitando, irmãs e irmãos que estamos em pé, vamos saudar uns aos outros com a expressão graça e paz, dando um aperto de mão, um abraço. Assentar, irmãs e irmãos. Parabéns também aí a Helena e a Antonella, que auxiliaram o Juninho aí na percussão. Se não fosse vocês duas, hoje a percussão não sairia. Parabéns, viu? Deus continue a abençoá-las. Parabéns, Juninho. E também esse moço que está aqui, por favor, o Josino, que é o nosso guitarrista hoje, o nosso violonista, né? O Josino está conosco desde sexta-feira. Ele é lá de Contagem, das Minas Gerais. Retorna ainda hoje né? Cuidado, né? Se Fernão Dias vem para baixo, né? O som, né? Ele está conosco, então ele trabalha com as crianças, hoje escola musical, e nesse instante as crianças, até hoje, até 10 anos de idade, poderão se retirar para o trabalho ali com o Josino, ok? Ele tem também literatura, tem DVD e CDs do seu trabalho com as crianças, que após o culto os irmãos poderão adquirir. Vamos orar? Vamos? Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por Tua presença e também pela presença das crianças no culto que prestamos tão somente a Ti. Rogamos agora, Pai, a influência do Teu Santo Espírito para as crianças na audição de Tua palavra. Também, Senhor, a nós, que o Senhor possa nos abençoar agora na mensagem que o Teu servo trará ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãs e irmãos, os nossos adolescentes estão preparando aí um acampamento agora em novembro, conforme aí o aviso do boletim. Então pedimos aí aos adolescentes que fiquem atentos aí e façam a sua inscrição o quanto antes. Nos dias 21 e 22 de novembro haverá então esse acampamento. Eu quero pedir aos irmãos que durante a semana orem ou acrescentem aí à lista de oração o nome do nosso irmão, Sr. Nelson Liepin, que fará 18 sessões de fisioterapia na Unicamp. Já fez a primeira, faltando 17 sessões. Então, por favor, orem em favor do nosso irmão, Sr. Nelson. E também aqui um pedido que chegou aqui, a Lilian Torres, também orar por ela, questão de saúde. Lilian Torres. Então, por favor, no final do culto, o reverendo Jabes vai orar para a gente em favor do Sr. Nelson e da nossa irmã Lilian Torres. Acrescente aí então as listas de oração do nosso boletim. Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém? Oxalá todos nós tenhamos o mesmo ânimo que aquela criança teve quando ouviu que ela poderia ir à mensagem das crianças. Yes! Ele pode criança até 10 anos, ele beleza toda a mensagem das crianças. Então, quiçá nós aqui também, chegou a hora da mensagem, todo mundo, yes, beleza, seja assim. Vamos abrir lá a nossa Bíblia, Mateus, capítulo 18, no versículo 1 até o versículo 6. Mateus 18, de 1 a 6. Nós encerramos hoje, meus irmãos e minhas irmãs, a série de mensagens
nós preparamos pensando nas crianças da Bíblia e naquilo que nós aprendemos com elas. No primeiro domingo, nós aprendemos com a menina que trabalhava como escrava na casa de Naamã, aquela menina de Israel. Na semana passada, ouvimos uma mensagem, como diz o reverendo Ailton, uma belíssima mensagem sobre Samuel e o chamado do Senhor Deus a Samuel, o menino Samuel. E hoje nós não poderíamos deixar de encerrar lendo esse texto do Novo Testamento, Mateus 18, de 1 a 6. Texto que também será projetado, Mateus 18, de 1 a 6. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Deus abençoe a leitura de sua palavra. Feche seus olhos, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, vamos orar ao Senhor. Santíssimo Deus, lemos a tua palavra mais uma vez, e agora, Pai, vamos meditar, nos debruçar sobre ela, uma palavra tão rica, ó Deus, e mesmo nesse tempo que temos aqui, que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, possa, ó Deus, aplicar estas verdades eternas à nossa caminhada, ao nosso dia a dia, e nos fazer, ó Deus, entender o que o Senhor tem preparado para o nosso coração. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Permitam-me, irmãos e irmãs, ler um poema holandês. Não vou declinar, porque isso é coisa de algumas irmãs que têm esse dom, mas vou ler aqui um poema holandês: para ser como criança. Faze-me, ó Senhor, outra vez criança, tão terno, tão frágil e tão pequeno, que em mim mesmo nada possua, mas em ti possuindo tudo. Ó Salvador, faz-me novamente pequeno, para que em direção ao pó eu cresça, e restaure em meu coração a fé que outrora tive. Que contigo eu seja crucificado, que viva não mais eu. Ó Salvador, esmaga meu pecaminoso orgulho pela graça que confere perdão. Faz-me, ó Senhor, outra vez criança, obediente ao teu chamado, de mim mesmo nada possuindo, mas em ti possuindo tudo. Faz-me, ó Senhor, outra vez criança. O texto que lemos, meus irmãos e minhas irmãs, Mateus 18, de 1 a 6, tem uma pergunta crucial, que eu digo que é pergunta de adulto, é pergunta de quem cresceu. A pergunta é: quem é o maior? Quem é o primeiro? Quem tem a primazia? Essa é a pergunta de gente que quer se colocar à frente dos outros. Quando Jesus faz esta pergunta, quando os discípulos fazem esta pergunta, na verdade, há uma razão para ela ter sido feita. Acontece que do capítulo 14 até o capítulo 19, a figura de Pedro é uma figura que está aparecendo mais do que até os outros, está em proeminência. Pedro, por exemplo, é aquele que caminhou sobre as águas.
Pedro aparece como aquele que mais fala quando da transfiguração. Pedro é aquele que recebe a ordem de pescar o peixe, que tinha uma moeda na boca. Veja só, e outras passagens, nesse pequeno pedaço do capítulo 14 ao 19, o apóstolo Pedro aparece em primeiro lugar, vamos dizer assim, ao menos 12 vezes. Então, quando os discípulos estão ali, conversando sobre esta questão, quem porventura é o maior no reino dos céus? É claro, uma questão interessante. Eles estão discutindo sobre o reino. Eles já têm em mente, é claro, que Jesus é realmente rei e que seu reino estava para tornar-se público. A favor dos discípulos, temos isso aqui possivelmente. Eles estão entendendo que Jesus estava para inaugurar um reino. Mas a pergunta deles é uma pergunta que não tem nada de inocente. Eles estão aqui querendo colocar uma questão de posição, de prioridade no reino do Senhor Deus. E esta é uma ambição pecaminosa. O Senhor Jesus, então, para responder, coloca no meio deles uma criança e inicia ali um ensinamento sobre o seu relacionamento com os pequeninos. Nesta noite, portanto, nós vamos aprender aqui lições do relacionamento de Cristo com as crianças. Lições do relacionamento de Cristo com as crianças. Em primeiro lugar, nós afirmamos que a primeira lição que Cristo nos ensina aqui é a lição de sua ternura para com os pequeninos. E eu cito aqui dois versículos, o versículo 2 e o versículo 36 do capítulo 9 de Marcos. Versículo 2 desse texto e Marcos 9, 36. Acontece que o ato de Jesus, ao pegar uma criança e colocar no meio dos discípulos, ou de acordo com o texto de Marcos, quando Jesus toma uma criança e pega essa criança e a coloca no seu colo, toma em seus braços e a coloca no colo, traz para nós exatamente a ideia ou a certeza que temos de que Jesus estava sempre rodeado de crianças. Não é a primeira vez, e aconteceram outras vezes, em que Jesus aproveita a presença das crianças. Em uma certa oportunidade, inclusive, os discípulos diziam assim para Cristo: olha, eles estão atrapalhando. Jesus, ao contrário, toma as crianças que estão ao redor dele, e aqui no texto coloca a criança numa posição de proeminência, e eu fiquei pensando, essa criança criança normalmente é meio tímida, ela deve ter ficado com vergonha, com medo, com um certo temor, por ser colocada no meio dos discípulos. E aí, durante essas meditações simples da vida, eu pensei assim: de forma alguma isso aconteceu. As crianças não se sentiam intimidadas por estar na presença de Jesus. Elas não sentiam medo de ouvir a voz de Cristo Jesus chamando-as para o meio. Elas não sentiam temor algum ao serem tomadas do seu colo por Cristo Jesus e colocadas no meio dos adultos. E esse ensinamento me fala muito da ternura de Jesus. Eu não consigo imaginar Cristo tomando uma criança no colo com o rosto embrutecido, com a face dura ou com as mãos pesadas, mas eu vejo aqui Cristo olhando para aquela criança, para que ela não tivesse medo, com um sorriso nos lábios, com a mão suave, trazendo-a para o meio e mostrando para os seus discípulos as lições que vamos conversar aqui hoje. Meus irmãos, nós precisamos nos preocupar um pouco, agora abrindo aqui um parênteses quanto às nossas crianças. Nossos dias são dias de celular, são dias de notebook, de netbook, de iPad, iPhone, iCare, não sei o que. E está muito fácil quando as crianças estão com algum problema, ou acontece alguma coisa, e elas nos questionam, e a gente diz assim: vai jogar um joguinho, vai resolver a vida para lá, deixa a gente quieto, que isso é conversa de adulto. Isso
a conversa de adulto. E o Senhor Jesus Cristo, nessa conversa de adulto, mostra para a gente que a criança faz parte da conversa. O nosso grupo familiar, não posso deixar de citar aqui o nosso grupo familiar, nós temos bastante crianças. E eu faço questão de que as crianças participem. Meus irmãos, sai cada pérola, né? Das nossas crianças. Pérola assim, que às vezes nós estamos falando sobre uma coisa e a gente não sabe onde está a cabeça da criança, mas de repente ela fala um negócio lá que você fala, Jesus, onde que essa criança está indo, né? Mas a coisa mais gostosa que tem é quando nós vamos lá para o nosso grupo familiar, do qual você tem que fazer parte, e nós ouvimos a criança dizendo da mensagem que o pastor pregou no domingo, e aplicando aquela mensagem à vida dela, e fazendo perguntas do jeitinho dela, e questionando do jeito dela, e lendo a escritura do jeito dela. Eu e você que temos que estimular os nossos filhos a ler a Bíblia. Querido pai, querida mãe, não espere que a igreja eduque seu filho no que se refere à educação das coisas de Deus. Quem tem que fazer isso é você. Quem tem que chamar o seu filho para o meio e dizer assim, vem aqui, eu quero que você aprenda a Bíblia, lições da Escritura Sagrada, é você pai, é você mãe, sobretudo os pais. Antigamente nós dizíamos assim que o pai é o sacerdote do lar. Já ouviu isso aí? Dizia-se muito mais isso. O pai é aquele que é responsável para chamar os seus filhos e dizer assim, filhos, venham cá. Na ausência dele, a mãe é responsável por ser a sacerdotisa então da casa, chamar os filhos para sentar-se no colo de Cristo Jesus e dizer para eles, escutem as lições que Cristo tem para ensinar para você. Não tenham medo, meus irmãos, de ensinar os filhos o caminho do Senhor. Vai chegar um dia que eles vão fazer as escolhas deles. Claro que vão. Vai chegar um dia que você não tem mais como impedir que ele fique mexendo no celular na hora do culto, por exemplo. Mas ensina o caminho que ele tem que trilhar. Porque aquele ensino da Escritura estará lá no coração dele, no coração dela, e onde quer que ele esteja, este ensino fará a diferença. Porque a voz de Cristo que chama crianças é uma voz terna, meiga e que chama para o meio. Lições do relacionamento de Cristo com a criança, com as crianças. A primeira lição é a lição da ternura de Jesus. Essa semana eu estava conversando com minha esposa sobre as lutas da educação de crianças. Ela é professora, da aula de manhã e à tarde, né, Silvia? E as dificuldades que os professores abnegados enfrentam na educação de crianças. E às vezes, muitas vezes, que os professores têm que ser duros. E aí eu disse para ela, ai de endurecer, pero que jamais perder a ternura. Pode ser dura, pode ser difícil, mas tem momento, e há momentos, mesmo no momento mais duro, que a ternura é a palavra de acolhimento. Convido você, portanto, meu irmão e minha irmã, aqui na igreja, a acolher as crianças, a acolher os pequeninos, trazê-los para o meio. A segunda lição que aprendemos, e o próprio Jesus é quem diz essa segunda lição, é a lição da humildade das crianças. Do versículo 3 ao versículo 4, aí no texto de Mateus, Jesus, depois de colocar a criança no meio, volta os seus olhos para os discípulos e diz o seguinte: verdadeiramente vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Que lição maravilhosa, terna e dura Jesus dá a esses discípulos que estavam discutindo quem era o maior. Jesus exige que os discípulos voltem, se convertam da ambição mundana, do seu egocentrismo e olhem para as crianças. Em momento algum a Escritura diz que as crianças são puras, no sentido de que elas são sem pecado.
As nossas crianças carecem de ouvir a mensagem do Evangelho, precisam voltar o seu coração ao entendimento de que Jesus Cristo é Senhor da vida delas e de que elas precisam olhar para Jesus e converter-se a Cristo Jesus, no sentido de reconhecer que são pecadores e pecadoras e que carecem da graça de Deus. Mas as crianças têm, no relacionamento com Cristo Jesus, uma franqueza que nós não temos. Depois você conversa com o reverendo Ailton e pergunta para ele da experiência que ele teve no acampamento de carnaval da UCP, em que ele falou para as crianças sobre o pecado, e explicou para elas, na conversa que ele teve com elas, sobre o pecado. E vejam o que as crianças ali fizeram ao reconhecer que o seu relacionamento com o seu amiguinho, se não for um relacionamento de amor, de cuidado, um relacionamento de atenção, é um relacionamento que precisa ser curado por Cristo Jesus. Se aquela criança entendeu com toda a franqueza do seu coração e simplicidade do seu coração, de que no relacionamento para com o seu amiguinho, o seu irmãozinho, o seu irmão dentro de casa, ela precisa de ser cada vez mais pautada pelo amor de Cristo Jesus, por que nós, adultos, não podemos aprender com elas a lição da humildade, de pedir perdão, de buscar e olhar para os céus, de olhar para o próximo e reconhecer no próximo o nosso igual. O que Jesus está colocando aqui de lado é todo o orgulho humano. A glória é toda de Deus, inclusive no que se refere à salvação. Se alguém disser que é salvo por qualquer mérito ou obra, está errado. Se alguém disser que é escolhido, que pertence ao reino, porque é ou faz alguma coisa, Jesus Cristo está dizendo que está errado. Ele diz assim, como que dizendo que desde o começo até o estágio final da salvação, é tudo dom imerecido. O apóstolo Paulo diz, onde pois a jactância, quer dizer, onde a vanglória foi de todo excluída pela lei da fé que é dada por Deus. No versículo 4, Jesus confirma, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Portanto, Jesus ensina que para ser o maior é preciso descer. Para subir aos céus, como ele ensinou a Nicodemos, é preciso nascer de novo, ser como criança e olhar para Cristo Jesus como aquele que nos recebe em seu braço terno e eterno, com palavras amáveis, mesmo que nós não as mereçamos. Jesus ensina, portanto, esta lição com esta criança. A primeira lição, lição da ternura de Jesus. A segunda lição é a lição da humildade das crianças. E aí, irmãos, o nosso ego é colocado todo de fora. Os nossos merecimentos ficam todos de lado. Porque a criança tem sim que nos ensinar a nos colocar totalmente desprovidos de nós e nos coloca no colo de Cristo Jesus. Se tem algo que a criança nos ensina, é a lição da dependência. A criança depende de Deus, a criança depende dos pais, como nós deveríamos depender de Deus, total e exclusivamente. A terceira e última lição, meus irmãos e minhas irmãs, está aí nos versículos 5 e 6. Uma lição impressionante, porque Jesus, ele toma uma lição com crianças e agora aplica esta lição para com os pequeninos, aplica a mim e a você, os grandes que ficam perguntando quem é o maior no reino dos céus. Agora Jesus volta à lição dos pequeninos e volta a nos ensinar a lição do cuidado e do serviço uns para com os outros. Porque no versículo 6, 5 e 6, Jesus diz assim: e quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar
a um destes meus pequeninos que creem em mim, melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Jesus Cristo falava de meninos, de pequeninos, de crianças, e agora fala dos seus pequeninos. Quem são os seus pequeninos, senão aqueles que entendem que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da vida? E aqui o texto de Jesus é muito duro, meus irmãos, minhas irmãs. Ele é belíssimo quando Jesus fala assim: se você receber uma criança, você está recebendo a mim. E aí Jesus fala: mas se você fizer tropeçar um dos meus pequeninos, e aqui Jesus muda a palavra. Ele não está falando mais agora simplesmente da criança, do pequenino de colo, mas está falando de qualquer pessoa que vem ao reino de Deus, de qualquer um que é agora, que quer fazer parte, está fazendo parte do reino de Deus, de qualquer pessoa que adentra ao corpo de Cristo Jesus, de qualquer um que quer receber a Jesus e que é recebido por Jesus em seu braço. Ele diz assim: se você fizer tropeçar um desses pequeninos, olha, é melhor você se preparar. Lição dura esta, meu irmão e minha irmã, mas necessária de entendermos. Jesus está falando do cuidado que eu e você temos um para com o outro, da necessidade de servir um ao outro, da necessidade de estar pronto para atender a quem quer que seja, independente da cor, da raça, do credo, da condição financeira, independente de sua história pregressa, independente do que fez ou deixou de fazer. Somos chamados para receber os pequeninos de Jesus, abraçá-los e indicar-lhes um novo caminho, uma nova vida. Todos aqueles que adentram a este templo, por exemplo, têm que ser recebidos com a mesma alegria, com a mesma disposição com a qual Cristo Jesus colocou uma criança no meio dos discípulos. Permitam-me contar uma história. A gente vai ficando velho e vai contando as histórias. Quando eu era seminarista aqui dessa igreja, nós tínhamos um trabalho, e quem participou desse trabalho tem lembranças maravilhosas, que era a nossa quentinha. A quentinha era um trabalho de distribuição de sopa, comida, às segundas-feiras, aqui pela cidade. Era um movimento maravilhoso, uma coisa de Deus. A mocidade, na época, muito envolvida. Eu já aproveitava, ficava aqui na segunda-feira, que era folga, porque já tinha uma comidinha boa, né? Se eu fosse para o seminário, a coisa não ia ser muito assim. Então eu ficava por aqui e fiquei craque em entortar garrafa PET com ferro de passar. Lembra disso, não? Então nós fazíamos esse trabalho, lavava a garrafa, o pessoal ganhava alimento, fazia sopa, fazia um negócio, depois a gente enchia baldes assim, panelas enormes, e íamos distribuindo essa sopa. E nessas andanças por aí, nós íamos, nosso grupo que ficava aqui com o Jardim Guanabara, por esses lados aqui, nós conhecemos o seu João. O seu João morava debaixo da ponte, ele, a esposa e alguns filhos lá. E a gente levava a sopa para o seu João. O seu João falava para mim: gordinho, eu não quero mais sopa, eu quero plantar, eu queria fazer uma horta, eu queria poder plantar aqui as coisas, mas o que o senhor precisa, seu João? Ele falou assim: eu preciso daquelas mudinhas, me ajuda e tal. Eu falei: vamos embora. Aí falei com o pessoal da igreja, a gente conseguiu mudinha, levamos o seu João. Na semana seguinte, o seu João plantou as mudinhas, estava lá beleza. Daí uns 15 dias o seu João estava bravo, porque junto com as mudinhas ele ganhou uma galinha também. E a galinha escapou durante a noite e comeu as mudinhas do seu João. Finalmente, foi uma experiência maravilhosa. E nós sempre falando do seu João: seu João, vamos à igreja, senhor. Leva a sua família à igreja. Seu João, o lugar do senhor é a igreja. Deu a oportunidade para a gente, é plano de Deus, né? E um dia, meus irmãos, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava ali onde está o van, na porta da igreja, e de repente eu olhei assim para a entrada, veio o seu João, a esposa e os filhos.
Eu não quero nem imaginar como foi o aparelho de barbear que o seu João usou para barbear o rosto dele, porque estava tudo machucado, com falhas. E ele chegou à igreja com uma alegria tão grande, meus irmãos, tão grande, com um sorriso nos lábios, do tamanho da alegria de estar no meio do Senhor, dos filhos de Deus. Garanto para vocês, ele pôs a melhor roupa. Não posso dizer que o seu João estava cheiroso, porque ele não tinha água para tomar banho, mas vieram, meus irmãos, e eu vi o seu João sendo abraçado por esta igreja quando ele chegou aqui. E eu garanto para você que as nossas palavras podem ter entrado no coração e na mente do seu João, mas o nosso ato de recebê-lo como um nosso igual, como um de nós. Eu não sei o que aconteceu com o seu João, não me pergunte o seu João hoje, porque depois que eu fui para Capivari, voltei, não sei, não tenho notícias dele, mas irmãos, eu tenho uma certeza indelével no meu coração, a palavra, a semente está lá no coraçãozinho dele. Voltei lá na ponte, tem outra pessoa morando lá, mas não é o seu João. Meu querido irmão, o Senhor Jesus nos ensina a receber o próximo como uma criança recebe o seu amiguinho, a abraçar como uma criança abraça o seu amiguinho, a amar, servir e cuidar como um pequenino cuida um do outro. Eu vi um vídeo essa semana que duas crianças são colocadas numa mesa e à frente delas um prato com uma tampa bem grande, e ali a pessoa fala assim para ela, estava tudo em espanhol, não deu para ir, as imagens estavam muito ruins, mas ela diz assim: olha, nós vamos esperar um fotógrafo, enquanto vocês esperam o fotógrafo, depois que eu sair, vocês contam até 3, pode levantar a tampinha e comer o que tem aí. Aí a mulher saiu, a criançadinha bonitinha, sentadinha, coisa mais linda do mundo, estava lá sentada, e aí elas contaram 2, 3, e elas levantaram a tampinha. Quando ela levantou a tampa, nenhum prato tinha um pãozão gostoso, um lanche, e no outro vazio. Espantosamente, na verdade, espantosamente para nós, elas se entreolharam, uma coisa mais legal. Uma ficou murchinha, claro, porque não tinha nada. A outra olhou para o pão, olhou para o outro, olhou para o pão, sem dúvida nenhuma. Ela pegou a mão e rasgou o pão. E aí o que estava aqui do lado ficou de olho no pão que estava maior, inclusive. E ela deu o pão maior na boa e os dois comeram, rindo regaladamente. Coisa mais gostosa do mundo. Que lição, não? Nós temos a aprender com os nossos pequeninos. Jesus Cristo tomou uma criança ternamente, pôs no meio dos discípulos e ensinou-lhes a humildade, ensinou-lhes o cuidado, ensinou-lhes o serviço. Que nós não sejamos motivo de tropeço, meus irmãos e minhas irmãs, para os pequeninos de Jesus. Que nós sejamos, sim, aqueles que acolhem, que cuidam e que servem, amando e respeitando os nossos queridos. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Cantemos, queridos, para terminar este momento, um hino que a gente sempre ouve aqui na hora que as crianças vão saindo, mas faz tempo que a gente não canta. É o hino 367. Esse todo mundo sabe, eu acho. Olha, 367. Tá bom. O primeiro hino, meus irmãos, o 43, eu não vou fazer uma meia-culpa, porque a gente tem que aprender hinos novos, né? E tem que ser aqui. O Hélio suou, mas temos que aprender. Hino lindo, a gente precisa ir aprendendo. Agora, esse é um convite. E vejam que esse convitezinho de meninos, se você nunca cantou esse hino é um convite que o Senhor Jesus está fazendo a nós, meninos e meninas, chamando-nos para o céu. Chamando-nos para o céu. Que alegria, no coro, que alegria sem pecado ou mal
reunir-nos todos, afinal, na santa pátria celestial com Cristo o Salvador. Nós somos meninos e meninas de Jesus, chamados por Cristo e aguardados por Cristo com a mesma voz terna lá na Jerusalém celestial. Vamos colocar em pé então, irmãos e irmãs, e cantar este hino 367, convite aos meninos. Santíssimo Deus, agora nesta oração final, colocamos diante do Senhor a vida da Lília, sua saúde, ó Deus. Toma, ó Pai, nos teus braços, que teu Espírito Santo esteja acompanhando esta irmã no seu tratamento de saúde. Também, ó Deus, oramos pelo nosso querido irmão Nelson Guedin. Deus, o Senhor tem a vida do seu Nelson nas tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, conduz, ó Deus, o tratamento deste teu filho. Ó Deus, durante este tratamento que é tão terrível e difícil, ele sinta, ó Deus bendito, o teu Espírito Santo ali ao lado dele. Sinta, Pai bendito, a presença do Cristo tomando em seus braços. Ó Pai, que nós tenhamos a boa notícia do tratamento chegando ao seu destino esperado. Ó Pai, seja com esses irmãos que também têm o seu nome colocado aqui no boletim da nossa igreja. Cada um desses nomes, semanalmente, ó Deus, é lembrado por nós em nossas orações. Senhor Deus querido, com esses nossos irmãos, e concede, ó Deus, a eles a graça de, em meio à tribulação, sentir o teu toque e ouvir a tua voz, dizendo-se presente ao lado deles. Em nome de Jesus é que te pedimos isso. Dá-nos, ó Deus, a graça de nos tornarmos como crianças,
de descer ao pó e entender que ali é o nosso lugar. Entender, ó Deus, que devemos ser pequenos, humildes, para poder, ó Deus, olhar para os céus e ver a Tua mão nos conduzindo. Dá-nos, ó Deus, a graça de ser uma igreja que ama, que serve, que cuida dos pequeninos que pertencem ao Senhor. E a graça, ó Deus, de vermos o Teu reino, pelos méritos de Cristo, quando o Senhor nos chamar para a glória eterna, dizendo: vinde, meninos, eu vos preparei bom país. Pai, leva-nos em paz para o nosso lar, para a nossa casa. Dá-nos, ó Deus, uma noite de descanso agradável na Tua presença. Concede, ó Deus, àqueles irmãos que vão viajar durante esta semana, a bênção, ó Deus, de que Teus anjos estejam junto deles, amparando e protegendo esses Teus filhos, e a cada um de nós no seu trabalho. Pai, não poderíamos deixar de aproveitar esse momento de conversa com o Senhor, para implorar ao Senhor que mande chuva para a nossa terra. Deus, nós estamos carentes, nossa cidade, nossa região, estamos carentes, ó Deus, que o Senhor mande chuvas torrenciais e contínuas para regar a nossa terra. Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai. Tem misericórdia daqueles irmãos nossos em outras partes do país, onde a chuva está sendo muito abundante e estão sofrendo, ó Deus, com enchentes. Ser com eles. Finalmente, ó Deus, ser com o nosso país, com os nossos líderes, com as eleições na semana que vem, com a nossa cidade e essa mudança na política, essa efervescência pela qual estamos passando. Ó Deus, que nós sintamos o nosso coração tranquilo e calmo, na certeza de que o Senhor está conduzindo todas as coisas. Em nome de Jesus, ó Deus, é que oramos e agradecemos. Amém. E agora, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje, aqui, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Sentados, irmãos e irmãs, nós vamos ouvir o coral, vai cantar agora o pós-lúdio, e logo após o canto coral, há ainda um momento de oração silenciosa. Não vá embora sem dar um abraço para o irmão que está do seu lado e dizer do seu amor, da sua alegria de tê-lo aqui nesta noite.
Amém.